Fala galera, vamos lá então falar uma aulinha hoje sobre radicais. Hoje vai aparecer uma figura nova aqui. Esse aqui é o Ademir na versão digital. Olha aí, estou dando um oi para vocês aí galera. Segura esse aqui, Ademir na versão original, versão digital. Dando um salve para vocês aí. Vamos lá que o assunto de hoje é radicais. Para falar sobre radicais, eu vou usar como exemplo essa molécula aqui em cima, que é a molécula de gás metano. A gente sabe que um carbono só, o prefixo é met. Tendo um carbono só, a gente coloca o infixo an, como ele é um hidrocarboneto, ele é o gás metano. Nesse quadrinho aqui à direita, está escrito lá em cima, fórmula eletrônica de Lewis. E ele está dizendo que o carbono pertence à família 4A e o hidrogênio, abre aspas, está na família 1A, mas a gente sabe que ele não pertence. Vamos fazer a fórmula eletrônica de Lewis para o metano. Eu vou colocar o carbono como átomo central. Já que ele está na família 4A, eu vou colocar 4 elétrons ao seu redor. Fechou? Então eu estou representando o símbolo do elemento químico e estou colocando 4 elétrons ao redor. Eu vou colocar aqui em cima então, já que é 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4. O hidrogênio, como tem só um elétron, eu vou colocar então um elétron do hidrogênio, que é o seu único elétron. Ligação entre ametal e ametal ou ametal e hidrogênio é uma ligação do tipo covalente. Até agora nenhuma dúvida. Então eu fiz ali em cima a fórmula eletrônica de Lewis, na qual eu estou mostrando os elétrons compartilhados na camada de valência. O que vem a ser o radical? O radical vem a ser uma estrutura incompleta. Eu vou, pessoal, olha só, tá vendo esse hidrogênio aqui? Eu vou arrancar esse hidrogênio, tá? Então eu vou deixar esse metano instável eletronicamente. Eu vou colocar o mesmo carbono aqui embaixo, vou colocar 1, 2, 3, 4. Os mesmos 4 elétrons da camada de valência do carbono. Um hidrogênio aqui em cima, um aqui à esquerda, um aqui abaixo. Continua a ter então aqui uma ligação covalente, uma ligação covalente, uma ligação covalente. Aqui eu arranquei o hidrogênio com o seu elétron. Então acabou surgindo essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu tenho aqui então uma estrutura eletronicamente desemparelhada, tá vendo? Tá faltando o par para esse elétron aqui. Então ele foi arrancado, foi removido. Essa estrutura que eu desenhei aqui, eu vou simplificá-la assim, ó. H, ligação simples, carbono, H, ligação simples, H, ligação simples. E aqui eu vou deixar essa valência livre. Eu vou deixar essa ligação incompleta, já que eu arranquei aquele hidrogênio. Tá? Essa estrutura aqui, que é uma estrutura instável, que é uma estrutura que tem elétron desemparelhado, é uma estrutura altamente reativa. O nome dessa estrutura formada está aqui em cima, ó. Ela pertence à categoria dos radicais. Eu tenho aqui embaixo a representação de um radical orgânico. Como é que ele é criado? Arrancando elétrons e desfazendo ligações covalentes. Essa estrutura que está aqui representada, ela vai loucamente procurar se ligar a alguma coisa a fim de voltar a conseguir reemparelhar esse seu elétron desemparelhado. Eu chamo isso de valência livre, ok? O que é que eu preciso de vocês agora? Eu preciso que vocês agora decorem o nome dos principais radicais orgânicos que a gente vai usar a partir de agora. Fechou, galera? Vamos lá então. Ó, aqui eu tenho os principais radicais. Essa é a primeira folha.
Vamos lá, como é que eu sei que é um radical? Vocês percebem que em cada um deles eu tenho a chamada valência livre. Perceberam ali? Ó, em todos eles eu tenho, de maneira simples, agora um hidrogênio faltando. O certo aqui em cima era CCH4. É CH3, valência livre. O certo aqui era ser CH3, CH3. Ele virou CH3, CH2, foi arrancado o hidrogênio. Aqui embaixo era para ser CH3, CH2, CH3. Ficou CH2, valência livre. Aqui era para ser CH3, CH2, CH3, foi arrancado o hidrogênio. Então todas essas estruturas elas são eletronicamente instáveis, são chamados radicais. Como é que eu faço para dar nome para esses radicais? Vamos ao nosso conceito básico primeiro. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Olha lá, quantos carbonos eu tenho aqui? Um carbono só. Prefixo para um carbono é met. Segundo, quantos carbonos eu tenho aqui? 2 carbonos, o prefixo é et. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3, o prefixo é prop. E o de baixo também tem 3, o prefixo também é prop. Como todos eles têm valências livres, vocês vão colocar o sufixo agora il, metil, etil, propil, propil. Então vocês estão diante de 4 radicais orgânicos: metil, etil, propil e propil. Opa, Ademir, como é que esses dois aqui podem ter o mesmo nome se não são iguais? Não são iguais por quê? Olha só, aqui a valência livre está no carbono da extremidade. Tanto faz se fosse nesse carbono ou nesse carbono. Nesse aqui, a valência livre está no carbono secundário, que é o carbono do meio. Então, o primeiro radical, quando a valência livre está na ponta da cadeia normal, é o radical N-propil. O de baixo aqui, que a valência livre está no carbono do meio ou no carbono secundário, ele é chamado de radical sec-propil, ou também ele é chamado de radical isopropil. Vamos recapitular? Um carbono só, metil. 2 carbonos, etil. 3 carbonos com a valência na extremidade, N-propil. 3 carbonos com a valência no carbono do meio, sec-propil ou isopropil. Fechou? Vamos para frente. Vamos lá então, galera. Olha só. O que esses 4... Primeiro, como é que eu sei que eles são radicais? Ademir, eu estou vendo aqui, ó, valência livre, valência livre, valência livre e valência livre. Tá? Então são radicais porque são estruturas incompletas. Tem valências livres, ou seja, alguns hidrogênios foram... Um hidrogênio em cada um foi arrancado. Esses radicais que eu estou mostrando agora são todos radicais monovalentes, ou seja, tem só uma valência livre. E são sempre radicais com valências livres em carbonos saturados. Eu chamo de radicais alquila ou radicais alcoílas, é a classificação geral deles. O que é que todos têm em comum? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todos esses radicais têm 4 carbonos. Então, o prefixo para 4 é but. O prefixo para 4 é but. O prefixo para 4 é but. Não são radicais? Então, radical butil. Radical butil. Algumas vezes você pode encontrar butila, metila ou etila, tanto faz. Vamos lá. Como são estruturas diferentes, eu não posso dar a eles o mesmo nome. Vamos a um critério parecido com o que a gente usou no radical propil. Cadeia normal com a valência no carbono da extremidade. Esse é o radical N-butil. Cadeia normal com a valência. Esse carbono é um carbono secundário. Então esse aqui é o radical sec-butil ou S-butil.
Ó, essa cadeia já não é mais normal, é uma cadeia ramificada. Como é que você classifica para mim esse carbono aqui? Ele é um carbono primário, secundário ou terciário? Esse carbono está preso a 1, a 2, a 3. Ele é um carbono terciário. Então, se a valência está no carbono terciário, esse é o radical terquibutil ou T-butil. E esse último aqui, olha só, eu também tenho uma cadeia ramificada. Ele é parecido com o primeiro, só que no primeiro a cadeia era normal, então ficou N-butil. Nesse aqui, a valência livre na extremidade, mas a cadeia ramificada, esse é o radical isobutil ou isobutila. Tá? Percebe que a diferença do butil para o propil é que no radical propil, iso era sinônimo de sec. No radical butil, iso é esse radical aqui e sec é esse radical. Olha, fechou, galera? Vamos para a próxima? Esses são os últimos 3 radicais que eu quero que vocês, então, fixem o nome deles. Tá? Ó, esse radical, deixa eu baixar aqui um pouquinho, talvez vocês tenham... Olha lá, tá vendo? Ó, ele tem, vamos voltar aqui, ele tem a valência livre, só que agora ele tem uma ligação dupla. Qual é o nome desse radical? Radical com 2 carbonos é o que? Et. Ligação dupla entre eles é en. Já que ele é um radical, ele é o radical etenil. Lembra que o etil é aquele radical que tinha uma ligação simples entre os carbonos. Aí eu não preciso dizer o ano de simples. Esse que tem dupla, eu sou obrigado a dizer a dupla. Só que quase nunca aparece em prova etenil. Vocês vão encontrar direto o radical chamado vinil. Quando eu colocar em prova, então, agora, vocês vão chamar de radical vinil. Olha só, sabe o que é feito aquele plástico PVC? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. CH2 dupla C. Desculpa, aqui não tem esse, é só CH. Tá? Fechou? Ó, quem é esse radical aqui? Vamos tirar esse segundo hidrogênio aqui que estava mais. Tá? Quem é esse radical aqui? Ademir, esse é o radical vinil ou vinila. Se você pegar aqui e colocar um Cl, você vai ter o cloreto de vinila. E vocês conhecem, é o policloreto de vinila, um plástico conhecido por PVC. Tá vendo que aprender o nome do radical vai te fazer aprender a dar nome para outros tipos de composto orgânico. Ó, esse aqui embaixo é o vinil, que aparece aqui em cima, CH2 dupla CH. Então esse aqui é o cloreto de vinil ou cloreto de vinila. Quem é essa estrutura aqui? 6 carbonos formando um ciclo intercalando simples, dupla, simples, dupla. Esse é o núcleo aromático. Então, só para vocês não esquecerem, né? Geralmente ele vai aparecer em prova com a ressonância. E eu tenho aqui embaixo, ou em qualquer um dos 6 carbonos, a sua valência livre. O nome desse radical aqui, cuida para não confundir. Olha só, eu vou colocar aqui embaixo, para vocês lembrarem. Ui, coisa feia, mas ficou esse aqui. Tá? Não estão juntos, pessoal, não estão juntos. O nome dessa estrutura completinha eu chamo do quê? Benzeno. Dá vontade de chamar o radical que deriva do benzeno de benzil, mas não esqueçam, o nome desse radical aqui é fenil. Olha aqui do lado. Qual é o nome dessa estrutura? Benzeno. E se eu puxar uma valência livre? Vira fenil. E se eu colocar um bromo aqui? Fica brometo de fenila. Tá? Ou bromo benzeno. Então olha só, recapitulando. Nome dessa estrutura aqui. Benzeno. Puxei uma valência livre. Fenil. Para a gente encerrar os principais radicais, ó.
aqueles dois não eram radicais alcoílas, porque não são em carbono saturado. Esse aqui em cima é um radical alcenila e esse aqui é um radical arila, de radical aromático. Esse aqui volta a ser um radical alcoíla. Tá? Ó, eu vou recopiar aqui para vocês. Quem é isso aqui? O núcleo aromático. Aqui para baixo ele tem um CH2. Tá aqui, ó. Ó, CH2. E aí aqui eu vou ter a valência livre. Percebo que no exemplo de cima a valência livre estava no núcleo aromático. Agora a valência livre está no carbono da ramificação. Esse aqui vai ser chamado de radical benzil. Então são esses os principais radicais que eu quero que vocês façam um resumo em casa e estudem. Metil, etil, N-propil, sec-propil, os 4 radicais butil, o vinil, o fenil e o benzil. Fechou? Olha isso aqui. Vamos praticar um pouquinho, ver se vocês entenderam. Quer ver o negócio? Olha só, tá vendo? Isso aqui é um composto que a gente vai ver aí na classificação dele. O que chama a atenção dele é esse nitrogênio aqui. Tá? Vamos ver que depois que esses compostos nitrogenados desse tipo pertencem a uma função orgânica chamada amina. Isso é para frente. Ó, galera, eu vou pegar um negócio com vocês aqui, ó. Eu vou arrancar essa parte aqui. Vamos arrancar. Vai sobrar o que agora aqui? CH2, 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 CH3. Percebam ali que eu arranquei aquela parte? Quando eu arranquei, eu acabei de criar um radical orgânico. Quantos carbonos ele tem? Vamos lá. Carbonos ele tem 4. Então ele é o radical o quê? Butil. Ô Ademir, tem N, sec, terc e iso. Não é uma cadeia normal, retinha? Não está na ponta? Então esse aqui é o radical o quê? N-butil. Eu vou arrancar agora, deixa para baixo um pouquinho, eu vou arrancar esse radical de cima, pessoal. Olha lá. CH2, dupla, CH, valência livre. Tá vendo? Como se eu tivesse arrancado aqui, ó. Eu arranquei o nitrogênio. Olha lá, ó. Lá em cima, qual é o nome desse radical aqui? Então a gente viu que é o etenil, mas aparece muito pouco em prova. A gente chama ele mais de vinil. E por último, pode criar um pouco de dificuldade para o aluno. Olha esse radical aqui. Vamos lá. Ó, puxa para o lado um pouquinho aqui. Eu vou deixar essa cadeia reta. Olha lá, ó, olha só. CH3, que é esse CH3. CH, CH3. Percebe que a valência que está prendendo ele ao nitrogênio está nesse carbono aqui, ó. Vocês conseguem visualizar que esse de cima é igual a esse de baixo? Eu só peguei esse que estava embaixo aqui, ó, e puxei para o lado aqui. Tá vendo? Qual é o nome desse radical aqui? Quantos carbonos tem? Esse tem 3. Se é um radical, é um radical o quê? Propil. Se o tracinho tivesse nas pontas, a valência livre era N-propil. Como está no meio, esse aqui vai ser o radical, então, iso ou sec-propil. Olha como é que fica legal depois. Olha só, para a gente fazer. Opa, olha aqui. Sabe qual é o nome desse composto? Vamos colocar em ordem alfabética. Primeiro o B, depois o P, depois o V. O nome desse composto que vocês viram ali é o N-butil, isopropil, vinilamina. Ah, é complexo? É, mas se você estudar, é uma repetição de uma estrutura básica. Então eu estou dizendo o nome dos 3 radicais. Quando um radical se liga a um outro átomo, ele deixa de ser chamado de radical e passa a ser chamado agora de grupo substituinte. Fechou? Olha lá. Fechou, galera? Essa é a dica final, então, para a gente ver no que é que a gente vai usar essa nomenclatura de radicais. Fechou? Olha só. Eu quero que vocês, a gente vai trabalhar mais isso. Deem um nome para mim, para esse composto aqui. Tá?
Ademir tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, o prefixo é oct. 8 é oct. Já para que está errado. A gente vai só fazer essa contagem quando a cadeia for normal. Essa cadeia ela é ramificada. Por enquanto, eu vou só dizer para vocês que para essa cadeia aqui, a cadeia principal é aquela cadeia reta. Eu vou marcar para vocês aqui agora, peraí. Olha lá, marquei o que a gente vai aprender para frente, que se chama de cadeia principal. Olha quem ficou para fora, CH3, CH3, CH3. Ficou 3 grupos CH3. CH3, valência, valência e valência. A gente já aprendeu qual é o nome do grupo CH3? Radical metil. Outro radical metil, outro radical metil. Então eu tenho 3 radicais metis agarrados naquela cadeia. Eu vou colocar o número no carbono. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, vou juntar tudo agora e montar o nome oficial desse composto. Está um pouquinho para o lado. Onde é que estão os radicais metil? Ademir, tem 1 no 2, 1 no 3 e 1 no 4. No 2, no 3 e no 4, eu vejo 3 radicais metil. 2, 3, 4 trimetil. Tudo isso pesa quantos carbonos? 5. 5 é pente. Ligação entre os carbonos é ligação o quê? Simples, é AN. Como ele é um hidrocarboneto, termina com a letra O. O nome desse composto em questão não é octano, porque ele não tem cadeia normal. O nome dele é 2,3,4 trimetilpentano. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima aula.